Queridos irmãos, a paz do Senhor, louvamos a Deus que nos dá a oportunidade de estarmos na sua presença mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma reflexão da palavra de Deus, um assunto, tomando o texto que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 16, que nos diz: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Meus irmãos, que texto maravilhoso da palavra de Deus. E nesse texto nós temos algo tremendo, né? Todos nós sabemos que a adoração na trajetória do povo de Israel e passando por etapas. Essas etapas estabelecidas pelo próprio Deus, né? Então, desde a chamada de Abraão, a adoração vem sendo moldada e passando por fases à luz do texto bíblico, que nós não vamos abordar com muitos detalhes e textos aqui, por conta do espaço que não é favorável, espaço de tempo. Mas, por exemplo, a adoração dos patriarcas ela era acontecida de forma individual. Então, Abraão levantou vários altares, Jacó levantou altares, Isaac levantou altares, e assim sucessivamente. E adoravam a Deus, prestavam culto ao Senhor. A partir do momento que o povo de Israel cresceu no Egito e Deus liberta o povo através de Moisés, ele estabelece uma nova etapa no serviço da adoração ao Senhor, com a instituição e a criação do tabernáculo de Moisés. Então Deus entregou a Moisés o modelo, entregou as normas, estabeleceu a tribo sacerdotal através da vara de Arão que floresceu, estabeleceu todos os princípios que, na verdade, eram simbologias, mensagens de Deus apontando para o futuro, para os seus planos futuros, né? Bom, em suma, o tabernáculo perdurou como modelo, como padrão de adoração a Deus, né? E a partir daí, meus irmãos, entre o tabernáculo e o templo, que foi o templo de Salomão, edificado para a prestação de cultos a Deus no meio do povo de Israel, nós temos uma lacuna. Nós temos um interlúdio no meio, entre o tabernáculo e entre a construção do templo de Salomão. Nós vamos encontrar o tabernáculo de Davi, né? Desde a tomada da arca de Deus, ali ainda sob o sacerdócio de Eli, a arca e a adoração, ela perdeu o seu sentido, vamos dizer assim, oficialmente dentro da nação de Israel. Quando o rei Davi assume, então uma das primeiras ações de Davi, no capítulo 6 de 2 de Samuel, foi retornar a Arca da Aliança novamente para o povo de Israel. Os irmãos já conhecem os detalhes, em uma tentativa, primeiro mal sucedida, e depois com a consumação de trazer a Arca do Senhor para o povo de Israel. E nesse momento, Davi, ele busca a Deus e Deus lhe autoriza a construção de uma tenda. E essa tenda foi chamada de Tabernáculo de Davi. Esse tabernáculo, ele foi o centro da adoração de Israel durante o governo de Davi. E, meus irmãos, esse projeto que parece entrar aí no meio da história de Israel um pouco desconexo, na verdade era e foi um projeto de Deus, né? No texto que nós tomamos como leitura,
no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 16, aí está uma referência. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. O profeta Isaías, no capítulo 16, versículo 5 do seu livro, ele faz uma menção dizendo: porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse para fazer justiça. Então vejam as referências bíblicas apontando para o tabernáculo de Davi. E o que foi, na verdade, o tabernáculo de Davi? Ele foi instituído por Deus através de Davi, irmãos, com características diferentes. Ele não era um tabernáculo de Moisés, porque nele não se ofereciam sacrifícios, imolações, não se faziam os procedimentos conforme a lei, mas ele era autorizado por Deus para que existisse. Então, era basicamente o que Davi estabeleceu no tabernáculo, era o louvor. O tabernáculo de Davi é a tenda, a grande tenda da adoração. Davi trouxe para o meio do povo de Israel um modelo de adoração, um modelo de serviço a Deus totalmente diferente daqueles ritualísticos e daqueles sacrificiais que estavam sendo usados no tabernáculo de Moisés e que foi usado também no templo, mas no período de Davi houve essa abertura, esse modelo, essa formulação diferenciada no meio do povo de Israel, né? Então, ele possuía salmistas e dirigentes de louvor. Tudo era voltado para o louvor. Músicos e cantores, danças em grupo, grandes corais, porteiros e guardas que guardavam os tabernáculos, cânticos proféticos, salmos e cantos espirituais, júbilos de aclamação, expressões de louvor, ações de graças. Possuía uma adoração contínua ao Senhor. O louvor era praticado em turnos dioturnos que não cessavam em nenhum momento, para que a adoração e o louvor não cessassem dentro do tabernáculo 24 horas, através dos seus turnos. Para isso, Davi construiu instrumentos, Davi escreveu salmos, Davi compôs louvores, compôs músicas, e Deus, ele ficou encantado com esta postura e esse período dentro do tabernáculo de Davi. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8 e 9, diz: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. 2 Samuel 7, 8 e 9. Deus amou a Davi. Ele era um homem conforme o coração de Deus. Pensava como ele. E a visão de Deus foi seu anelo sempre. Davi se preocupou em levantar a Deus a adoração contínua enquanto foi rei por 40 anos. Por isso Deus lhe concedeu a vitória sobre todos os seus inimigos. A adoração incessante, constante, permanente foi estabelecida por Davi naquele tempo e no seu tabernáculo. E, meus irmãos, aquele período era um prenúncio da verdadeira adoração, do verdadeiro desejo de Deus de que nós sejamos adoradores. Quando Jesus fala à mulher samaritana, ele anuncia: mulher, a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.